todos ministrar com alegria na presença do Senhor. Ó Deus, Tu és a minha fonte, a minha salvação, socorro bem presente em qualquer situação. O Deus em quem eu vivo, me movo e existo, é o Todo-Poderoso, mas também é meu amigo. Meu Deus é bom em todo tempo, Ele é fiel para sempre. Meu Deus é bom em todo tempo, Ele é fiel para sempre. Tu és o motivo da minha dança, Tu és a razão do levantar das minhas mãos. Ó Deus, nossa única esperança, nossos lábios Te celebram só por causa da bondade do Senhor. Ele é bom em todo tempo. Meu Deus é bom em todo tempo, Ele é fiel para sempre. Meu Deus é bom em todo tempo, Ele é fiel para sempre. Vem Ezra! Ele é o motivo de tudo. Tu és o motivo da minha dança. Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz, irmão? Jesus é a tua alegria. Jesus é a tua fonte. Jesus é tudo que você precisa. Só estamos aqui por causa dele. Tudo isso só está acontecendo por causa dele. Obrigado, Pai, porque mesmo um dia, estando desgarrados de Ti, inimigos de Ti, o Teu amor mesmo assim nos alcançou. O amor incondicional de Deus, que não busca os seus próprios interesses, simplesmente nos amou e se entregou por nós. O que é dar de volta toda a nossa vida para o Senhor, comparado àquilo que o Senhor fez por nós? Nós Te amamos, Te honramos, Te louvamos essa noite. Declaramos que somente o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, de rendição, da nossa submissão, do fruto dos nossos lábios que confessam o Teu nome. Santo Espírito, pessoa maravilhosa, Espírito de Deus, aquele que foi incumbido pelo próprio Cristo a estar conosco todos os dias. Que honra tê-lo como habitação em nós. Obrigado pelo Teu agir que já começou nesse lugar. Desde a primeira pessoa que chegou aqui, Senhor. O Teu agir, Espírito Santo. Nós Te honramos e dizemos que Você tem liberdade nesse lugar para tocar o nosso coração da maneira que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Eu declaro uma noite, Pai, onde a Tua unção não só começou, mas permanecerá, destruindo e desfazendo todo o jugo do diabo.
onde todas as mentiras que durante anos o diabo soprou nos ouvidos, sendo desmentidas essa noite, em nome de Jesus. Que a tua palavra seja levantada em cada coração. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Obrigado ao Ministério de Música. Que coisa maravilhosa. Obrigado. Gente, vocês podem honrar essa tropa aqui? Glória a Deus. Então eu sei que por nossa igreja ser uma igreja nova, por termos também alguns visitantes aqui, eu queria tomar um tempo aqui da minha introdução para te localizar, né, do que estamos fazendo, o que está acontecendo aqui essa noite. Amém? Nós fazemos parte do Ministério Verbo da Vida, o qual hoje, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, ultrapassamos o número de 500 igrejas. Amém, irmãos? Temos trabalhos acontecendo nos 5 continentes. Você se alegra com isso? Enfim, mas não foi sempre assim. Temos muitos missionários no campo, mas essa obra começou com um casal chamado Bud e Jen. Um casal de norte-americanos que eles decidiram, em obediência à palavra, irem para Tulsa, Oklahoma, estudar na escola bíblica Rema. Eles não se conheciam até então, se conheceram lá em sala de aula. Ô, glória, pode ser que os solteiros erram. E eles se conheceram em sala de aula, né? Estudando no Rema. Os dois estavam desimpedidos, né? E se conheceram ali e perceberam que aquilo que eles tinham no coração era recíproco, né? Eles estavam olhando para a mesma direção. Amém, irmãos? Tinham a mesma visão no coração, o mesmo chamado. Até que, durante os 2 anos que eles ficaram lá fazendo a escola, o Senhor deu uma direção para eles vir para o Brasil. Amém? Então, eles com essa direção vieram para o Brasil e o que eles tinham como visão era pregar a palavra, ensinar a palavra para o povo de Deus. Só que, em 2009, o Senhor coloca esse casal em outro patamar do chamado deles, onde a primeira etapa foi ensinar a palavra ao povo de Deus e a segunda etapa era levar essa palavra e o amor para todas as nações. Amém, irmãos? E aí começou em 2009 a nossa primeira conferência de missões, que aconteceu lá em Campina Grande, no estado da Paraíba, onde é sediado o centro operacional do nosso ministério, que funciona hoje com mais de 200 colaboradores para dar conta de supervisionar as mais de 500 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Esse casal veio com essa finalidade e iniciou os trabalhos lá em São Paulo. Amém, irmãos? Começou a primeira igreja Verbo da Vida lá em São Paulo. E por ele ser norte-americano, não conhecer ainda muita coisa em relação ao Brasil, eles passaram por algumas situações, depois que a igreja já estava bem grande, quase com 2.000 pessoas, eles passaram por algumas situações que eles preferiram entregar aquela igreja e seguir para recomeçar do zero de novo. E assim ele recebeu uma palavra para ir para o Nordeste. E ele não sabia, até então, o que era Nordeste, se era uma pessoa, se era uma comida, amém? Ou se era uma região, um estado, enfim. Até que ele procurou saber melhor como era isso e viajou todo o Nordeste numa Kombi. Numa Kombi, eu não sei como chama aqui em Chapecó, é Kombi mesmo? Aquelas antigas, né, que abre a porta, não é aquelas de correr não, aquelas que abrem mesmo para fora as portas. Enfim, eles rodaram todo o Nordeste do Brasil, todas as capitais, até que eles chegaram em Campina Grande, foram visitar um amigo que eles conheceram, né? E, enfim, resumindo, recomeçaram e hoje
a palavra não está somente em Campina Grande, mas todas as capitais do Brasil têm um verbo da vida. Amém, irmãos? Existem alguns estados, algumas cidades que têm mais de uma igreja, tem cidades com mais de 10 verbos da vida e por aí mais de 20 verbos da vida. E o Senhor tem nos acrescentado. Eu tive a honra e o privilégio, e eu louvo a Deus por isso, por ter sido enviado para cumprir o fechamento de um ciclo, junto com a minha família, minha esposa Esté, meus filhos Felipe e Davi. Davi ainda mamava no peito, quando nós fomos incumbidos com uma missão de fechar um ciclo, de começar uma igreja Verbo da Vida na última capital que faltava, que era lá no estado do Amapá, na cidade de Macapá. E nós fomos para lá, ficamos 5 anos lá, iniciamos a igreja, estabelecemos a escola Rema também, foi formada uma turma, e agora viemos para cá, para o sul, mas eu sou apenas um de muitos homens e mulheres que têm dito sim ao chamado e têm obedecido à direção de Deus para a vida deles e para a expansão do Evangelho. Enquanto eu estava ali, vou fazer logo isso antes que eu esqueça, enquanto eu estava lá na hora do ofertório, eu vi a minha esposa, né, ministrando aqui, eu falei, meu Deus, eu tenho que tirar uma foto com ela, porque ela está muito bonita. E eu queria que você viesse aqui, amor. Eu quero tirar uma foto com você. Ela é a mais africana da noite. Glória a Deus. Um lugar bem bonito. É porque no Dia Verbo da Vida de Missões, o passado foi sobre Ásia, né? Aí não tinha como eu parecer, né? Esse aqui ficou mais parecido comigo. Da Ásia ficou estranho. Os olhos azuis dela não negam que ela é bem gaúcha, né, gente? Glória a Deus. Né? Vai amolecendo ali que Catarina, né? Oh, glória. Você pensa que a gente desistiu? Não. Foram muitos trabalhos, a gente teve que calcular melhor a rota, para o melhor momento. Mas eu não poderia deixar de honrar a Esté aqui, né? Toda a minha família, meu filho Felipe, o Davi está lá na igreja de crianças, que tem seguido o chamado de Deus. Amém, irmãos? Tem obedecido e a gente tem podido cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? E, enfim, hoje o pastor Bud, o fundador do Ministério Verbo da Vida, ele não está mais entre nós, ele já partiu para o Senhor. Sua esposa, né, a Mama Jen, ainda está em vida e bem ativa na obra do Senhor ainda. E foi passado a presidência do Ministério Verbo da Vida para o apóstolo Guto, que é um grande homem de Deus, é um pai de todos nós, pastores do Ministério Verbo da Vida. É assim que nós nos sentimos em relação a ele. E essa obra aqui em Chapecó está no coração de Deus. Amém, irmãos? Na verdade, a visão que temos para essa região não é apenas para a cidade, mas é para todo o oeste de Santa Catarina. E eu creio que Deus, assim como Ele começou essa obra lá em Campina Grande, com poucas pessoas, só era uma igreja, e aquilo foi tomando forma, homens e mulheres foram sendo levantados, foram aprendendo a palavra, foram obedecendo ao chamado, e aí saiu o primeiro, saiu o segundo, saiu o terceiro, e por aí vai, até que chegamos aqui, da mesma forma vai ser nessa região. Existe um povo aqui poderoso, irmãos, que tem se preparado na palavra, na doutrina, tem crescido espiritualmente e logo, logo, os apontamentos de Deus vai começar a chegar para esse lugar e eu creio que mais pessoas serão levantadas. Amém? Então, eu sei que isso é um resumo, bem resumido mesmo. Eu estimulo a você a entrar no verbodavida.org.br, é o site do nosso ministério, se você deseja conhecê-lo melhor. Amém? As nossas redes sociais, você pode também conhecer um pouco melhor a nossa igreja local aqui em Chapecó, Verbo da Vida Chapecó, Instagram, Facebook, YouTube e por aí vai. Glória a Deus. Eu falando sobre Dia Verbo da Vida de Missões, esse não é o primeiro Dia Verbo da Vida de Missões que nós estamos realizando. Esse
dia é especial para nós, para o Ministério Verbo da Vida, que é um dia que nós lembramos a chegada do pastor Bud e Mama Jen, os fundadores do ministério. Foi quando eles chegaram no Brasil. Então, nós separamos esse dia para relembrar e apontar, né, com gratidão e honra para aqueles que obedeceram. Amém, irmãos? E assim, sermos estimulados também por Deus a obedecer e seguir esse legado. Então, esse culto está acontecendo em todas as igrejas Verbo da Vida, não só no Brasil, mas em todo o mundo onde tem uma igreja nossa, está sendo realizado o Dia Verbo da Vida de Missões. E nós temos como objetivo não somente manter a visão missionária acesa e lembrada na nossa igreja local, mas também levantar uma oferta. E eu creio que você que já congrega aqui já conhece isso, você que nos visita fica bem à vontade, mas eu quero passar alguns números aqui, nós só temos crescido. Então, todas as igrejas Verbo da Vida hoje vai separar uma oferta especial, não para o nosso casal missionário, que a nossa igreja adotou, o Verbo da Vida em Chapecó. Nós adotamos um casal, que é o pastor Samuel e Kaline e o Samuelzinho Bernardo, que estão lá em Angola, em Luanda. Amém, irmãos? Eles estão lá, estão fazendo um trabalho maravilhoso e todos os meses a nossa igreja envia uma oferta para eles. Hoje, nós não vamos levantar essa oferta para eles, nós vamos levantar a oferta para a agência de missões, amém, irmãos? Que é o pessoal do Ministério Verbo da Vida, da agência, que cuida de todos os nossos casais oficiais, né? Casais missionários oficiais do ministério. Então, nós vamos enviar daqui para o final do culto essa oferta e a agência de missões vai distribuir para todas as famílias missionárias que estão no campo. Então, só para você se alegrar e saber que você não está sozinho nisso, nós só somos apenas uma igreja de várias outras que estão fazendo a mesma coisa, amém? No ano passado, nós ultrapassamos o valor de $500 000. Você fica feliz? A nossa expectativa é que a gente chegue a 1 milhão. Amém, irmãos? Aí você pode pensar, meu Deus, quanto dinheiro, que coisa boa, vai aumentar mais ainda. E com esse recurso, irmãos, muitas famílias missionárias estão podendo ir para o campo, ser estabelecidos no campo. Amém, irmãos? Com esses recursos, as necessidades dessas famílias, elas são supridas. Amém, querido? Então, eu creio que a nossa igreja, mais um ano, não vai ficar de fora disso. Tá certo? Eu tenho uma palavra no meu coração. Eu sei que o tema desse ano, o ano passado, foi Ásia. Esse ano é uma alegria chamada África. Então, eu poderia me deixar levar pelo tema e pregar sobre a alegria. Amém? Você concorda que eu poderia fazer isso? Mas eu não quero ser guiado, irmãos, pelo que eu sinto. Eu tenho algo um pouco diferente. Mas eu quero aproveitar e explorar um pouquinho esse tema, a alegria, como diz lá em Filipenses, o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém, irmãos? Então, há uma determinação da palavra de andarmos em alegria. Essa alegria, ela não chega para nós por meio de um presente que a gente ganha, ou uma roupa nova, ou uma viagem. Essa alegria em que o apóstolo Paulo está falando, não é uma alegria passageira, aquela alegria porque aconteceu algo bom, mas é uma alegria que vem de Deus. Amém, irmãos? Uma alegria que Deus nos dá e mesmo em momentos de desafios e dificuldades, nós podemos continuar em alegria. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, estimulando a igreja a andar em alegria, eu vou pegar aqui com você, está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. 4:4 de Filipenses, diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso e escreve sobre a importância de nos alegrarmos, ele não estava na Disney. Isso mesmo, vou dizer de novo, foi isso que você ouviu. Ele não estava na Disney quando ele escreveu. Alegrai-vos, gente, eu estou aqui na Disney, vocês não estão vendo? Olha só. Fazendo um rios aqui, ó, um story. Eu estou na Disney, galera, se alegra aí comigo. Não, irmão, pelo contrário. Ele estava em uma condição que, naturalmente falando, ele deveria
se portar em tristeza, em lágrimas. Mas a consciência do que ele tinha no coração em relação a Deus fez ele num ambiente pesado, um ambiente de prisão, um ambiente de dores naturais, de torturas, de prisões e tudo mais, ele escrever algo como esse. Aí eu fico pensando, você está preso? Tem alguém aqui que está preso? Tem alguém aqui que está sangrando? Que está apanhando, sendo torturado? Pois é, irmãos, então não podemos fazer vergonha para o apóstolo Paulo. Amém? Eu não quero, irmãos, chegar lá no céu e conhecer o apóstolo Paulo e ele dizer, mas bate, vocês são frouxos demais. Não é? Pelo contrário, eu quero que ele se alegre, né, em saber do nosso testemunho também, de saber que aquilo que ele deixou para nós como exemplo e legado, nós estamos seguindo. Eu quero lembrar que eu não vou falar sobre alegria, mas a alegria chamada África é bem assim. Eu pude ver por duas vezes eu tive a oportunidade e o privilégio, eu me sinto mesmo privilegiado de poder ter ido à África por 2 vezes. E nas 2 vezes eu pude testificar que eles não dependem de nada que não seja Jesus para dançarem de alegria. Amém, irmãos? Eu lembro que em uma das vezes que eu fui, a maioria das famílias são famílias grandes, com muita criança, eles fazem muito menino lá. E muitas crianças, e vem lá o pai e a mãe, o pai carregando o carrinho de mão com um monte de criança dentro. É o transporte. De uma longa distância, caminhando, trazendo as crianças no carrinho, chegava na porta da igreja. Não, brincadeira, não fazia isso não. Estacionava lá a Ferrari, tirava um de cada vez, né? Enfim, o culto começava cedo e já tinha passado há muitas horas já o horário do almoço, 3 horas da tarde, o povo lá. A igreja de chão batido, não tinha piso, não tinha parede, eram tenda, e eu lembro que eles dançando de alegria. Dançando de alegria, ouvindo a palavra. E teve uma vez que eu me recordo que caiu, teve uma ventania muito forte e caiu, granizo, né? Granizo, gelo, pedrinhas de gelo, caindo granizo e um vento muito forte, quase que arrancando a tenda. E eu vi, irmãos, esse olho aqui, viu? Os diáconos segurando nas colunas da tenda. E eu vi eles segurando, em vez de estar, pô, meu Deus, chegou. Eles estavam dançando. Eu falei, meu Deus, o que esse povo tem? Não é normal? É muito gratificante poder desfrutar dessa alegria verdadeira que eles encontraram em Cristo. Tem pessoas que só conseguem se alegrar se elas conseguirem uma viagem, né, para a Europa, ou ter uma conquista. Amém, irmãos? Jesus para eles é suficiente. E nós podemos pegar disso e sermos edificados com essa postura que os nossos irmãos africanos têm. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Então, acho que eu dei a minha contribuição sobre a alegria chamada África, mas agora eu vou de fato falar o que eu tenho no meu coração. Eu sei que em momentos como culto de missões, conferência missionária, dia verbo da vida de missões, nós temos a tendência, eu posso dizer para você como ministro do Evangelho, como pregador, pastor, que vem participando já há anos disso. Eu lembro que desde a primeira igreja que nós começamos a pastorear, há quase 15 anos atrás, no nosso primeiro mês onde nós começamos, nós fizemos o culto de missões. Todo terceiro domingo do mês, nós sempre realizamos em todos os lugares que nós já tivemos. Nunca deixamos de lembrar a importância missionária. Eu sei que tem igrejas que têm uma data específica no ano, e naquele dia, uma vez no ano faz. Mas há 15 anos nós estamos fazendo todo mês apontando para essa direção, para os irmãos na igreja, da importância do ID. Amém, irmãos? Então, eu posso ficar tranquilo
em agora ir por um caminho um pouco diferente do que eu sempre fui. Eu creio que eu vou falar pela primeira vez o que eu vou dizer hoje. Eu nunca preguei num culto dia Verbo da Vida de Missões o que eu vou falar hoje. Normalmente, eu estou sempre dando ênfase da importância do ir, do ir, do ir, do ir. Mas hoje eu vou falar sobre a importância do ficar. Amém, irmão? Até porque, irmãos, para alguém ir, outro vai ter que ficar. E se estamos negligenciando a nossa função enquanto estamos, alguém vai sofrer lá. Você percebe que é tão importante quanto aquele que vai é o que fica? Então, às vezes parece que aqueles que são enviados, eles têm uma missão mais interessante ou mais importante do que aqueles que permanecem no lugar. Só que ambos os papéis, para Deus, é essencial. Para o mundo perdido é essencial. Você não pode olhar dessa forma desequilibrada, pensando que missões só se faz indo. Mas missões também é necessário que alguém fique segurando a corda. É necessário que alguém fique sustentando para o outro descer. Amém, irmãos? Ninguém desce num poço. Amém, queridos? Ninguém desce num poço sem ter alguém lá em cima segurando uma corda. Ninguém pode ir para o campo missionário sem ter uma igreja sustentando. Apóstolo Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Amém, irmãos? Então, ambos os papéis é importante. E a Bíblia relata um ocorrido que eu vou usar como referência para essa mensagem que eu tenho no coração, um ocorrido na vida de Davi e dos homens valentes de Davi, o seu exército, o qual teve um momento que eles não estavam na cidade e alguns intrusos entraram na cidade, saquearam a cidade de Davi, raptaram seus filhos, suas mulheres, e quando Davi chega com os seus homens valentes, com os seus soldados, o seu exército, ele vê tudo devastado, ele não tem mais criança, não tem mais mulher, eles roubaram tudo, não tem mais nada lá. Porém, Davi era um homem de guerra, amém, irmãos? E ele não chegou depois disso acontecer, porque ele estava aproveitando o final de semana para jogar uma partida de futebol. Não tem nenhum problema quanto a isso. Eu creio que logo, logo vou voltar a jogar. Mas para isso eu tenho que emagrecer um pouco por causa do joelho. Diz amém aí, gente. Já estou fazendo a minha parte. Não percebeu, não? Ainda não, pastor, ainda não. Mas eu estou. Não tem problema nenhum tirarmos um final de semana para passear, dedicar a família. Nós estimulamos isso aqui na igreja como pastores. Amém, irmãos? Estimulamos as famílias a terem um tempo para elas. Vocês sabem, nosso dia de folga, toda terça-feira é a nossa folga. A folga da família pastoral, onde eu não vou atender ninguém, a não ser a minha família. Sabe por quê? Eu quero continuar casado. E tendo uma família como exemplo. Então, mas Davi não estava de lazer. Davi estava também em guerra. E ele veio já de uma batalha. E quando ele chega, o exército já chega cansado. A Bíblia vai relatar que alguns homens, na verdade, uma boa parte dos soldados de Davi, estavam exaustos. Eles estavam cansados. Eles já estavam há dias na labuta. E eles chegaram lá, viram aquilo tudo. E Davi não pôde contar com todos para ir atrás daquele exército inimigo, para resgatar as suas esposas, seus filhos, seus bens. E uma parte desses soldados precisam ficar. E outra parte vai com Davi, perseguir esse outro exército. E lá em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 21, a Bíblia diz que nessa perseguição,
Davi, junto com seus soldados, indo atrás do exército inimigo para resgatar as suas esposas e filhos e bens. Chegando Davi, você encontrou, versículo 21 de 1 Samuel 30. Se encontrou, diga amém. Está projetado também, né? Glória a Deus. Chegando Davi aos 200 homens, que, de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Deixa eu só te localizar aqui. Davi já havia conseguido alcançar os seus inimigos. Davi já tinha conseguido resgatar suas esposas, seus filhos, seus bens, e estavam voltando para casa. E se depararam com aqueles que ficaram. E Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Davi não chegou falando para eles: cambada de preguiçosos, seus mole, não posso contar com vocês para nada. A gente lutando lá e vocês aqui. Não foi assim. A Bíblia diz que Davi, aproximando deles, os saudou cordialmente. Está comigo? Versículo 22. Então todos os maus e filhos de Belial, porque no exército de Davi havia alguns soldados maus e filhos de Belial. Amém, irmãos? E em todo o contexto da Bíblia você vai ver que sempre tem dois lados da moeda. A Bíblia diz que dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, que se lasque. Não foi isso que diz, outra versão. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Daqui a pouco vamos falar de Paulo. O que Davi está querendo dizer aqui, irmãos? Davi está equilibrando tudo. E eu entendo que Davi está representando aqui o coração de Deus. Como Deus vê. Deus não está vendo apenas o missionário que está em Angola, em África. Deus está vendo homens e mulheres que não foram para lá. Alguns podem ir um dia, mas outros nunca irão. Mas que estão aqui sustentando em oração, sustentando financeiramente, sustentando, tirando um tempo do seu dia ou da sua semana para enviar uma mensagem de ânimo para esses missionários que estão no campo. Amém, irmãos? Lembrando desses homens e mulheres nas suas datas especiais de aniversário. Amém, queridos? Em cultos como esses, reconhecendo o seu papel como igreja que envia, sendo generoso e generosa em sua oferta. Você acha que Deus não está vendo isso? Deixa eu te dizer, Ele está vendo isso. E nenhum trabalho em Deus fica sem resultado. Amém, irmãos? Então, para Davi não importa quem foi ou quem ficou. Para Davi o que importa é que todos fizeram uma função essencial. Logo, se todos trabalharam, todos merecem o resultado desse trabalho. Versículo 24 diz: quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. 25, e assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Se tornou lei. Amém, irmãos? Que isso seja uma lei para você. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te dizer. Existe um lugar que Deus te deixou e Ele espera que você fique lá até completar o que Ele te confiou. Você está no lugar onde Deus te deixou ou você saiu do lugar de onde Deus te deixou
com aquela síndrome de engano de que a grama do vizinho sempre está mais verde que a nossa. Isso é mentira. Você precisa valorizar aquilo que Deus te confiou. Seja 1 talento, seja 3 talentos, sejam 5 talentos. Amém? Aonde está você? Tem uma música que diz assim: aonde está Deus? Aonde está Deus? Eu fico pensando, né? Se Deus pudesse responder e a gente ouvir, a música seria um pouco diferente. Aonde está você, que eu não estou vendo no lugar que eu te deixei? Amém? Você lembra quando Deus desceu, como de costume, todos os fins das tardes, para falar com Adão e Eva? Você lembra a pergunta que Deus fez? Adão, onde estás? Está errado, hein? Porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Claro que Deus sabia onde ele estava. Amém, irmãos? Deus sabe de todas as coisas. Mas aquela pergunta não foi porque Deus não sabia. A gente poderia reformular ela. Porque a conotação que Deus está trazendo ali com essa pergunta é: por que você saiu do lugar que eu te coloquei? Amém, irmão? Por que você parou de fazer o que eu te confiei? Por que você recuou naquilo que eu te dei como um talento, como um chamado ou uma habilidade? É porque a do vizinho era melhor. É porque parecia mais fácil do outro jeito. Você percebe que é importante sustentar a nossa posição? Amém, irmão? É importante ficar também, não só ir. Pode dizer amém, irmão? Glória a Deus. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, vimos aqui um exemplo, daqui a pouco eu posso dar algum outro exemplo. No Velho Testamento ainda, vamos ver o tempo. Mas eu quero dar um outro exemplo agora, trazendo para um contexto já de uma nova aliança. Porque que mudou a aliança, você estava falando de Davi. Agora a gente está numa nova aliança superior. Vai que não mudou, né? Agora a gente não precisa ficar mais onde Deus nos mandou ficar. Vai que tenha mudado e agora a gente pode fazer o que a gente quiser, ir para onde a gente quiser, na hora que quiser. Mas apóstolo Paulo, escrevendo para o seu filho, Timóteo, lá em 2 Timóteo, eu vou localizando você, deixa lá aberto em 2 Timóteo, capítulo 1. Não lê não apela não. Vamos construir junto essa história aqui. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, o apóstolo Paulo dá um comissionamento para Timóteo. Timóteo é um jovem na fé, amém, irmão? Cresceu num ambiente de fé. A Bíblia relata sobre Paulo falando: olha, rapaz, eu lembro da fé que habitava em tua avó Lóide e tua mãe Eunice. Amém? Essa mesma fé é uma fé verdadeira e habita dentro de você. Olha, se você olhar pela perspectiva certa, você vai conseguir identificar que todas as cartas de Paulo a Timóteo foi para animar Timóteo. Amém, irmãos? Timóteo tinha alguns complexos. A Bíblia até fala que ele tinha um sintoma que acompanhou ele durante um tempo, que Paulo até orienta ele como tratar aquilo. A Bíblia também fala sobre Timóteo, se formos analisar o contexto, fica nítido, é fácil perceber que ele tinha também complexo de inferioridade. Por ser jovem. Não foi à toa que Paulo tenha que dizer a ele: Timóteo, não despreze a tua mocidade, antes, cara, mesmo sendo novo, torna-te padrão dos fiéis. Amém. Glória a Deus, está dizendo para o novo tornado padrão de fiel. Amém, irmãos?
onde a Bíblia também ensina que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas como se comportar. Amém, irmãos? Mas a Bíblia também diz que é possível ser um jovem e ser um modelo dos fiéis. Na palavra, na fé, no amor. Amém, irmãos? E ele fala, não despreze a tua mocidade, você tem que se tornar um padrão. Reaviva o dom que há em ti. Foi confiado talentos a você, dons a você. Então, apóstolo Paulo o tempo todo está animando Timóteo. E nós sabemos que o chamado de Paulo era diferente do de Timóteo. Timóteo era um pastor, um jovem pastor, e Paulo era um experiente apóstolo. E como apóstolo, Paulo não conseguia ficar por mais de 3 anos em um lugar. Na maioria das vezes levaram menos de 2 anos. Teve vezes que ele ficou 6 meses em um lugar. Outras vezes ele ficou 15 dias em um lugar. O chamado dele sempre impulsionando ele a ir onde a palavra ainda não tinha sido pregada. Só que Timóteo, um pastor, jovem, inexperiente no pastoreio, e Paulo dá um comissionamento para ele. Timóteo, tem um negócio, uma missão para você. Eu vou te deixar num lugar, mas eu não vou ficar contigo. Você vai ficar em Éfeso, querido. Se você for estudar na história da igreja e entender dentro de que contexto Éfeso se encontrava naquela época, era para Timóteo, no seu chamado pastoral, ter sido destroçado. Amém, irmão? Teve uma outra vez que Paulo falou assim, Timóteo, filho, eu sei que nós estamos debaixo da graça. Eu sei que você crê que salvação é pela graça mediante a fé. Não é de obras. Amém, irmãos? Para que ninguém se glorie. É pela graça mediante a fé. Mas, filho, para que a porta da pregação seja aberta com mais tranquilidade para nós e você não seja tão perseguido, vai ter que se circuncidar. Amém, irmãos? Aí eu fico pensando, rapaz, é normal o homem judeu com 8 dias de vida passar pela circuncisão. Não um homem de mais de 20 anos, mais de 30 anos. Você vai ter que sangrar para poder continuar andando comigo. Amém, irmãos? Paulo solicitou a Timóteo posturas e posicionamentos que não eram simples de obedecer. E esse agora, Timóteo não tinha mais a vovó, não tinha mais a mamãe. E o seu pai espiritual, porque o pai natural de Timóteo não era cristão, o seu pai espiritual, a sua referência, apóstolo Paulo, o seu tutor, o seu líder, quem estava ensinando Paulo, falou, agora Timóteo, você vai ficar em Éfeso, meu irmão, que eu preciso ir. E ele diz lá, a partir do versículo 6, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, Timóteo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso é um pai falando, irmão, para um filho à distância. Ele poderia, cara, se eu tivesse aí, eu iria resolver essa parada, mas dessa vez é tu e tu mesmo. Você vai ter que fazer alguma coisa com o que você recebeu. Você não vai poder sair de Éfeso. Você não vai poder pedir para sair. Você vai ter que continuar aí e ir até o fim naquilo que foi confiado a você. Porque disso depende o avanço do evangelho nessa região. Amém, irmãos? E aí ele diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Existem homens e mulheres que não estão conosco aqui, estão espalhados pelo campo missionário. E eles estão passando, sim, por sofrimentos. Mas não é o sofrimento da falta, da doença, da miséria, né?
da morte. Não. Se você quiser entender melhor sobre os sofrimentos bíblicos, tem um livro lá no Verbo Shop chamado É Necessário que os Cristãos Sofram. Lá você vai entender qual é o tipo de sofrimento que um filho e uma filha de Deus pode passar. Doença não é sofrimento bíblico. Miséria não é sofrimento bíblico. Agora, perseguição é um sofrimento bíblico. Ter que se abdicar de coisas lícitas para permanecer onde Deus te mandou ficar é um sofrimento bíblico. Ficar distante de parentes, longe de amigos, para cumprir o chamado, é o sofrimento bíblico. Os missionários no campo ter que aprender uma cultura que não é deles, comer uma comida que eles nunca comeram, falar um idioma que não é o idioma deles, isso é um tipo de sofrimento. Não ser aceito ou se tornar motivo de piada, porque é fácil, irmãos, saber quem é turista no calçadão de Copacabana. O carioca, que está lá no Rio, de longe ele sabe, esse aí é turista, oh, meu Deus. Porque nenhum carioca em sã consciência vai ficar com iPhone, com cordão de ouro, relógio chique, andando de bobeira lá no calçadão de Copacabana. Aí você bate o olho e diz, meu Deus do céu. No mundo espiritual, no meio cristão, no meio missionário, é da mesma forma. Esse casal de missionários, o pastor Samuel e a Kaline, eles contaram algumas coisas para nós. Eles disseram que lá em Angola, os homens que não são cristãos, quando veem uma mulher de cor mais clara, meu Deus do céu, eles ficam loucos. E eles falam um monte de besteira, porque lá é normal o homem ter várias mulheres. Então, algumas missionárias que foram do Brasil para lá, que tem uma cor, né, um pouco mais clara, teve que passar por esse tipo de sofrimento, por esse tipo de afronta. Amém, queridos? Coisas desconfortáveis. Então, eles já estão passando por muitas coisas lá. O que o apóstolo Paulo está falando? Meu caro filho Timóteo, não fique de mimimi. Não tenha vergonha. Não vos envergonheis, portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem do seu encarcerado que sou eu. Não tenha vergonha de mim, porque estou sofrendo pelo Evangelho. Mas ele diz, no final do versículo 8, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Como a igreja pode participar de sofrimentos bíblicos que os nossos missionários no campo estão passando? Hoje nós teremos uma oportunidade. Amém, irmãos? E quando eu e você nos colocamos nessa posição, que é bem animadora, né? Essa alegria que se chama África, olha como vocês estão felizes, né? Quando nós nos colocamos nessa condição de participar do sofrimento de alguém que tem feito o Evangelho chegar em outros lugares, você vai ficar mais sensível ao Espírito Santo. Você vai se pegar com alguns pesos de intercessão chegando para você. Do nada, ora pelo missionário tal, ora por tal lugar. Você vai se pegar indo para alguma loja, comprar alguma coisa, você vai lembrar, caramba, olha, primeiro vai ficar mais grato, né? Eu já contei a história do chocolate, nós fomos pastorear num lugar que não tinha muita coisa lá. E às vezes para comprar um chocolate tão simples, que só é a gente atravessar a rua e ir no mercado, às vezes dependendo do lugar não tem. Não é nem a questão de falta de dinheiro, é aonde vai comprar. Amém, irmãos? E quando nos alinhamos a isso e ficamos no nosso lugar de suporte, nós vamos pegar a mesma sintonia do coração de Deus. Amém, irmãos? Vamos desejar, através da nossa vida, tocar vidas de outras pessoas. Através do nosso dinheiro, nosso recurso, esse dinheiro não apenas nos trazer refrigério, alegria e coisas boas, mas favorecer a outros a viverem. Amém, irmãos?
E ele diz, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Deixa eu te lembrar aqui, irmãos, é uma coisa que todos nós já passamos, mas os dias vão roubando isso de nós. Você lembra a primeira igreja que você foi, ou quando você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador? Você lembra? Faz um exercício aí comigo. Lembra daquele amigo do colégio, ou vizinho, ou um parente, um tio, uma tia, avó e por aí vai, amigo de trabalho, colega da faculdade, que te fez um convite e você foi para um lugar, numa igreja, e lá você ouviu a palavra. Quem lembra aqui disso? Faz tempo que a gente não para pensar sobre isso e parece que não aconteceu, mas aconteceu. Alguém fez alguma coisa para você estar aqui. Alguém se doou em algum aspecto para você chegar até onde você chegou. Alguém se colocou em uma posição para que você pudesse subir. Amém, irmãos? E por que agora queremos viver só a nossa vida? Por que agora estamos olhando só para as nossas conquistas? Porque quando precisávamos, Deus usou alguém. Deus está podendo usar você? Porque ainda continua pessoas precisando. Amém, irmãos? Por que agora viver só para nós mesmos? Não, já consegui o que eu queria, já tenho vida eterna, não vou mais para o inferno, não vou me abraçar mais com chifrudo. Vou para o céu. Ah, sou salvo, agora eu estou bem. Os anjos do Senhor estão acampando ao meu redor, me guardando. Eu sou curado, eu sou suprido. Eu tenho tudo que diz respeito à vida e à piedade. A Bíblia diz que tudo é vosso. Voz de Cristo, Cristo de Deus. O que vocês precisam? Eu tenho tudo que eu preciso. Eu como o melhor dessa terra. Aí para em mim, para em você. Dia Verbo da Vida de Missões. Não podemos ficar todo ano falando, não, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Mas vai como? Se a igreja não está segurando. Amém, irmão? E nesse contexto da igreja segurar, irmãos, ela primeiro precisa continuar funcionando e aberta. Amém, irmão? Porque as cadeiras não vão cultuar, não. A primeira coisa para a igreja sustentar os missionários no campo é a igreja funcionar bem como igreja. As pessoas estarem unidas como parte do corpo de Cristo local. Funcionando bem, uma igreja funcionando bem, irmãos. E eu creio, de todo o meu coração, que nós iremos continuar investindo em outros missionários, mas logo iremos enviar os nossos daqui. Mas isso, a maior empolgação, e eu fico feliz que você se empolgou, graças a Deus. Eu estava pensando que estava pregando em grego. Mas a nossa maior empolgação, irmãos, não é somente naqueles que vão. Se você for um dos que vai, se alegre. Mas se alegre mais ainda, porque a grande maioria vai ficar. Mas como iremos ficar aqui? Vivendo só para nós mesmos, só a nossa vida? Sem olhar para o lado, sem olhar para quem está indo? Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho de história aqui para você. Você já sabe que o mundo passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E eu estava lendo algumas coisas sobre a história das guerras e eu me deparei com o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Ele, na Segunda Guerra Mundial, ele entendeu naquele contexto de guerra, muitos desafios, pessoas morrendo, gente querendo ir embora, voltar, se esconder e parar de lutar. Ele entendia que para prevalecer na grande luta da Segunda Guerra Mundial, era necessário um esforço concentrado, onde todos deveriam permanecer no lugar e função confiada a eles. Amém, irmãos? Então, aqueles que eram soldados e estavam na linha de frente da batalha, não poderiam voltar para trás.
como aqueles que eram os médicos que estavam ajudando, não poderiam voltar para trás. Os pilotos de avião não poderiam aterrissar e parar de guerrear. Cada um tinha que continuar na sua função. Mas havia uma função lá, que era a função dos mineradores. Mineradores. E eles eram tão importantes, mas não tinha tanta evidência. Eles não estavam pilotando um caça, eles não estavam com a metralhadora na mão. Amém, irmãos? Eles estavam lá, pegando carvão, tudo sujo de carvão. Amém, irmãos? Só que era muito importante que eles permanecessem lá e não abandonassem a sua função. E aí, esse primeiro-ministro faz essa reunião e ele diz diretamente aos mineradores: olha, nas futuras gerações, os pilotos de caça vão poder dizer: eu pilotei os aviões, eu não desisti. Os soldados que sobreviverem vão poder dizer: olha, vocês estão vivendo isso aqui, essa paz, porque eu estive lá e eu lutei por isso. E ele se dirige especificamente aos mineradores e ele diz assim: e vocês vão poder dizer: nós cortamos o carvão. Não menospreze, irmão, a função que Deus te confiou. Não menospreze, por mais que pareça que você esteja fazendo, entre aspas, o serviço sujo, o de menor importância, ou não esteja aparecendo muito. Mas para aquelas coisas funcionarem, alguém precisava continuar cortando carvão. Se a tua função hoje no corpo de Cristo está sendo cortar carvão, não abandone, irmão. Se agarre no carvão, fique preto, só com os dentes brancos. E a bola do zóio. Uma hora, as outras gerações vão poder ouvir: eu fiz parte do que Deus começou a fazer, né, através dessa igreja. As outras, nossos filhos, filhas, netos que virão, irmão, vão poder dizer: meu pai, minha mãe. Pode dizer, pai. Pode dizer, mãe. Pode dizer, tio. Diga, avó. Pois é, meu filho, eu fiz parte. Eu cortei carvão quando ninguém via. Eu estava lá orando. Eu estava lá contribuindo. Eu estava lá congregando. O pastor inventou um negócio lá de fachada. Eu peguei o meu carnezinho. E paguei fiel. Às vezes nós estamos na recepção ou no estacionamento. Sabe que para Deus não existe um lugar melhor do que o outro. O que Deus ele determina como padrão é a fidelidade. Você sabia que eu, como pastor, se eu não for fiel ao que ele me confiou, o irmão que está no estacionamento, cuidando dos carros, está sendo fiel, o galardão dele ele vai receber e eu não vou receber o meu? Por que estamos pensando que existe lugar melhor no corpo de Cristo? O lugar melhor no corpo de Cristo é o que Deus te deixou lá. Então não saia, fique lá. Faça a sua função. Amém, irmãos? Você pode dizer comigo, dentro desse contexto: eu estou cortando carvão? Glória a Deus. Que essa frase te faça recordar dessa mensagem de hoje. E eu sei que estamos, irmãos, em uma cidade que gosta de churrasco com chimarrão. Amém, irmãos? Pelo menos uma vez na semana, a grande maioria está se deparando com lenha ou com carvão. E toda vez que você for assar aquela carninha boa, fazer aquele churrasco, você vai lembrar: eu estou aqui com esse carvão assando a carne, mas eu também estou cortando alguns carvões aí para o avanço do reino de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Continuando, Paulo orientando seu filho na fé, Timóteo, a como permanecer no que foi confiado a ele. Lá em 2 Timóteo 2:1, diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Sabe por que algumas pessoas estão deixando de cortar carvão? Estão desmerecendo a graça, que é a única coisa que pode te fortificar para permanecer no lugar que Deus te mandou ficar. Não menospreze a graça de Deus. Não desconsidere
a graça de Deus. Versículo 3, ele diz: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de te dizer, Timóteo, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Apóstolo Paulo, ele usa aqui 3 exemplos. Ele usa o soldado como exemplo, ele usa o atleta como exemplo e ele usa o lavrador como exemplo. E se você for estudar a vida de um soldado, a missão de um soldado, a missão de um atleta e a missão de um lavrador, todos eles têm que ter uma mesma postura de perseverança e resiliência. Amém, irmãos? Se o soldado, irmãos, não te perseverar, não ter resiliência a se manter na posição que ele foi colocado e voltar atrás, ele não serve para isso. Se um atleta for correr ou participar de uma corrida do jeito que ele acha que tem que ser, desconsiderando as regras, desconsiderando o treinamento, está aqui, irmão? Desconsiderando a hora para acordar, o que vai comer, a hora que vai dormir, deixar de viver uma vida regrada que um atleta precisa ter para conseguir conquistar a sua medalha, seja lá o que for, a sua premiação, ele não vai dar conta disso. E da mesma forma um lavrador. Você pode pensar, não, um soldado sim, fica fácil de entender. Um atleta também, né? Acabou de ter Olimpíadas aí, é fácil de entender. Mas o lavrador, irmão, o lavrador, se ele for frouxo, ele não vai colher nada. Porque o lavrador, antes de plantar, ele vai arar a terra. E geralmente é quando todo mundo está dormindo. Ele acorda cedo, todos os dias. E ele prepara a terra, ele espera as primeiras chuvas, ele lança as melhores sementes, ele fica regando durante meses. Todos os dias. Ele não tem aquele direito de dizer, não, hoje eu não vou não. Hoje eu não vou não. Hoje eu vou deixar de ser lavrador. Vou dar uma de atleta. Vou participar de um evento ali. Não, ele sabe que aquela colheita vai depender da perseverança e resiliência dele. Vai depender dele não sair da posição dele. Como é que você e eu queremos colher os frutos se a vida nossa é sair da posição? Como é que a gente quer uma vida melhorada, uma transformação na nossa vida, que a gente está feito macaco, pulando de um galho para o outro? Toda hora mudando de ideia. O que começa não termina. Faz tudo pela metade. E quer ter sucesso. É confiado algo, segura com mão de alface. Não consegue sustentar nada. Sempre tem uma desculpa. Deixa eu te dizer, pessoas que vivem a colheita, irmãos, e o resultado, não são pessoas frouxas. São pessoas que entendem o seu lugar e o seu papel e não saem de lá até ver o resultado, irmão. Então por que parar se Deus não mandou parar? Eu estou quase cantando um hino aqui, hein? Quase cantando um hino que eu ouvi hoje. Não vou fazer isso não. Por que parar? Se Deus não mandou parar. Tem um louvor que os irmãos amam. Ele diz assim. Vou falar não. Não vou cantar não. Mas tem gente que está largando a rede aí. Tem gente que está largando a rede. Que Deus falou, está largando a rede? Quem mandou você largar?
Volte para uma alta. Amém, irmãos? Eu e você não podemos parar se Deus não mudou de ideia. Mas está demorando. Perseverança e resiliência de um soldado, de um atleta. Amém, irmãos? De um agricultor. Assim como Paulo usou como exemplo para Timóteo. Paulo usou de coisas que Timóteo conhecia. Eu poderia dizer também de uma mulher que está grávida e fica lá quase 9 meses. Só sendo mulher mesmo para entender isso. Mas tem dia que essas mães, o que elas mais desejaram é, meu Deus, se eu pudesse eu tirava logo esse menino. Porque a gente passou por 2 vezes por isso. Meu amigo, você vê Esté magrinho assim, mas é uma transformação do giraia que acontece. Esté fica gigante. Um barrigão, meu amigo. Um bochechão. Esse narizinho empinado dela se esconde, vira uma batata. Barrigão. Davi, quando nasceu, parecia um filhote de boi, né? As roupas não davam nele, tudo estourava. Devorava. E tinha dia, irmãos, que para andar era difícil. Eu lembro que tinha vezes que eu tinha que ajudar ela a virar na cama. Perde a mobilidade, fica difícil fazer algumas coisas. Já na reta final. Quem é mulher e passou por isso aqui? Glória a Deus. Os homens não podem ficar de inveja, não. Pois é, tem homem que está passando por isso. Não está, não. Eu vou entrar nessa, não. Mas tem horas que a vontade que dá é de tira logo a criança, mas tem que esperar. Tem que esperar. Todo o corpo começa a mudar, né? O corpo muda e vai começando a se alinhar com aquilo que está sendo gerado. E às vezes a gente quer o resultado, quer o fruto, mas não quer mudar nada na nossa vida. Quer continuar vivendo do mesmo jeito. Aí tem algo novo está por vir. Tu sendo velho, não vai vir, não. Para o algo novo vir, você tem que ficar mudado também. A Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odre velho. Amém, irmão? Não tem como viver coisas novas vivendo do modo antigo. E aí Paulo está falando, Timóteo, cara, ó, se espelha aí nos soldados, atleta e lavrador, para que você possa dar conta daquilo que foi confiado a você. Eu poderia ler vários outros textos, mas eu quero ir para o fim aqui. Eu vou ler, eu acredito que o último texto, lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Eu vou ler na NTLH, se tiver e puder colocar. Nova tradução da linguagem de hoje. 2 Samuel, capítulo 23. Se sua Bíblia nessa versão quiser acompanhar aqui no Data Show, vai ficar mais fácil para você acompanhar a leitura. Versículo 11. 2 Samuel 23, 11. A Bíblia diz assim: em seguida vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de quê? Plantação de quê? Diga, havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. 12. Porém, Samá ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia o Senhor conseguiu uma grande vitória. Quem ficou na plantação de ervilhas? Samá ficou. Quem lutou? Quem conseguiu a vitória? Vamos lá. Quem ficou lá na plantação de ervilha? Quem lutou?
E quem conseguiu a vitória? O Senhor conseguiu a vitória. Quando você ficar no lugar que Deus te mandou, mesmo que seja para defender uma plantação de ervilha, você pode lutar, pôr os inimigos para correr, mas quem vai te dar essa vitória vai ser o Senhor. Samar não abre mão de ervilha. E às vezes a gente está abrindo mão de coisas muito mais importantes que ervilha. A Bíblia diz que o povo de Israel fugiu. Samar falou, é o quê? Deus mandou ficar na plantação de ervilha. Rapaz, estou até cansado de comer ervilha, todo dia ervilha. Mas Deus mandou ficar aqui, não vai roubar minha ervilha não. Vai entrar na plantação, vai levar chibatada de ervilha. E botou todo mundo para correr. A Bíblia diz que ele não fugiu, ele permaneceu no lugar que ele deveria ficar. A Bíblia diz que quando a adversidade veio, ele enfrentou, mas quem deu a vitória é Deus. Às vezes você vai estar em um lugar, em uma posição que Deus te confiou. Você vai olhar para um lado e vai ver, não tem condições de continuar. Você vai olhar para o outro, não tem possibilidade de continuar nesse contexto, nessa situação da minha vida, seja em que área for. Estamos no Dia Verbo da Vida de Missões, estou apontando mais na questão da função da igreja ficar para que os outros possam ir, sustentando, ficar sustentando. Mas isso pode ser na sua família, você pode olhar para o seu casamento e pensar, meu Deus, rapaz, essa plantação aqui de ervilha não está dando certo não. Eu não vejo solução para sair dessa situação. Seja em que área for, no profissional, seja no seu empreendimento, seja nos seus estudos, nos seus relacionamentos, na função que Deus te confiou no corpo de Cristo, seja em que área for, você pode olhar para o lado e falar, não tem condições. Olha para o outro, pior ainda. Olha para trás, meu Deus, olha quem está vindo diante, eu vou é correr. Mas não, se for o lugar onde Deus mandou você ficar, você pode ficar, se preparar, fazer o seu melhor, e aquilo que você não dá conta, Deus vai te dar a vitória. Eu queria chamar o Ministério de Música aqui. E essa palavra, irmãos, você já entendeu o recado, você já entendeu qual o contexto que eu estou trazendo ela, mas você pode transferir isso para qualquer área da sua vida. Deus não está mandando ninguém parar. Você não recebeu uma mensagem para voltar atrás. Pelo contrário, a mensagem que nós temos da parte de Deus é que somos a igreja triunfante sobre a terra. Amém, irmãos? Onde as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Eu queria que você ficasse de pé. A gente pode cantar mais uma vez a última canção da casa? Pode, ser do início. Glória a Deus. Quem entendeu essa palavra aqui hoje? Quem vai se posicionar com ela? Pastor, eu cheguei hoje na igreja decidido em largar de mão tal coisa. Pronto, faça diferente. Pastor, olha, eu estou olhando ali, estou fazendo as minhas análises, os meus cálculos. Minhas percepções todas estão apontando que é melhor eu sair fora disso. Parece que nada está acontecendo, meu pastor. Deus te trouxe resposta essa noite. Não pare. Não desista. Não desanime. Deus não te deu o espírito de covardia. Deus não te deu o espírito de medo. Mas Ele te deu o espírito de amor, poder e moderação. Mas parece que não vai dar certo, hein, pastor? Todo mundo, olha, quem disse que ia ajudar não ajudou. Quem disse que ia fazer não está fazendo. Bem-vindo ao clube. Vão ter lutas que vai ser só você e Deus, meu querido.
Para de olhar para o lado, depositando sua confiança em homem. Quando é que você vai se render ao que Deus está te chamando para fazer? Se Ele te chamou, Ele vai te suprir. Se Ele te chamou, Ele vai dar conta disso. Só basta você entender, é um chamado de Deus para a sua vida. Se é sim, então pare de querer voltar atrás, porque o Senhor é contigo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Feche seus olhos. Existe uma unção nesse lugar. Uma unção nesse lugar para fundamentar você naquilo que Deus te confiou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Só não pare. Só não desanime. Se você veio aqui essa noite só para ouvir isso, pronto, está feito. Mas Deus é tão bom que te deu muito mais. Obrigado, Senhor. Enquanto toda a igreja está com os olhos fechados, o Ministério de Música vai entoar um louvor aqui mais uma vez. Eu quero te dar a oportunidade de você que chegou aqui essa noite. Eu vou te dar uma revelação muito poderosa. Você vai até achar estranho, de tão profundo que é. Você só chegou aqui essa noite e ouviu essa palavra porque a igreja estava aberta. E sabe por que a igreja está aberta? Porque Deus tem preservado os seus Samar, os seus Davis, amém? Os seus Gideão, os seus José, seus Daniel, amém, irmãos? Suas Priscilas, os seus Áquilas. Deus tem preservado homens e mulheres que não estão saindo da posição. Por isso que você chegou aqui essa noite. Então não saia, valorize. Valorize o que Deus está fazendo pela tua vida, usando pessoas, homens e mulheres. Valorize. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Você que chegou aqui nesse lugar. Não pense você que foi porque um amigo te chamou apenas. Mas esse amigo só te chamou porque quando Deus procurou ele, ele estava no lugar. No lugar para ouvir. Tudo isso é um agir de Deus. Tudo isso é uma obra do Espírito. É Deus vendo você quando você estava pensando que ninguém mais estava te vendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ele está te vendo. Ele está te vendo. Você é importante para Ele. Mas Ele está te convidando essa noite. O Senhor te faz uma pergunta essa noite: em que lugar você vai ficar? Aonde eu te separei para estar? Para o que eu te chamei para fazer? Ou você vai ficar fora da minha vontade? Então, se você chegou aqui e percebe que precisa se render à vontade de Deus para a sua vida, se você estava afastado da comunhão com Deus, ou se você ainda nem se entregou a Jesus, mas essa noite você percebe que cristianismo não se trata de religião, se trata de uma pessoa que decidiu ocupar um lugar onde ele foi tentado a não ficar lá. Ele decidiu ficar no lugar da cruz, que era meu e seu. Ele decidiu assumir o teu e o meu lugar, nos amando, nos perdoando, pagando alto preço, para que eu e você pudéssemos desfrutar de uma salvação. Vamos todos ministrar com alegria na presença do Senhor. Oh, tu és a minha fonte,
minha salvação, socorro bem presente em qualquer situação. O Deus em quem eu vivo, me movo e existo, é o Todo-Poderoso, mas também é meu amigo. Meu Deus é bom em todo tempo, Ele é fiel para sempre. Meu Deus é bom em todo tempo, Ele é fiel para sempre. Tu és o motivo da minha dança, tu és a razão do levantar das minhas mãos. Ó Deus, nossa única esperança, nossos lábios te celebram só por causa da bondade